Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merli. Que bom que você está aqui para a gente conversar sobre as nossas lindas, adoradas e amadas orquídeas. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês duas plantas aqui em especial. Uma delas é a Cattleya persivaliana e a outra é a Lélia perrine, tá? Na realidade, o assunto principal é a Lélia perrine. Porque essa planta ela tem algumas particularidades que só dá para eu exemplificar para vocês tendo uma outra planta do lado para mostrar isso direitinho, tá? Inclusive tem um visitante aqui, Bucinho, vem cá, para as pessoas te verem. Ai, às vezes o pessoal me pede para mostrar o Bruce, olha ele aqui. Tá aqui, moção, Bucinho. Aparece correndo nos vídeos aqui, ó. Tá aqui, ó, quer pegar a borboletinha lá. Tá aqui meu menino lindo, beijoqueiro, grandão que tá. Se deixar ele comer as orquídeas, não pode deixar. Então aqui tá o Brucinho pra vocês verem, tá? Meu bebê, coisa mais linda da minha vida. Então vamos lá. Então eu trouxe também, né, voltando aqui, a Cattleya persivaliana para eu poder exemplificar melhor para vocês o que eu quero explicar sobre o cultivo da Lélia perrine, tá? A Lélia ou Cattleya perrine agora, sinceramente, esse lance das reclassificações me deixa um pouco confusas. É uma orquídea, né, nativa das regiões do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ok? Essas regiões, principalmente as regiões serranas, têm uma questão de umidade relativa do ar muito diferente da umidade relativa do ar que a gente tem aqui nas nossas regiões. Entenda que elas são, vamos dizer assim, a gente pode classificar que é uma orquídea da região sudeste, tá? Não do sul, mas ela tem uma condição de vida no Espírito Santo e no Rio de Janeiro diferente do que a gente tem aqui, tá? Então, se você, por exemplo, for até a região do Espírito Santo nessa época agora, na floração dela, você vai ver touceiras lindas, plantas com muitas flores. Eu já vi plantas com 4 flores no mesmo pseudobulbo. É muito bonito, né? Então, a Lélia perrine, as Adrolaélias em especial, naquela região vegetam muito bem, ficam muito bonitas, tá? Mas, esses dias a gente estava numa feira e até a Débora estava lá e tinha bastante Lélia perrine à venda e ela falou, e aí, beleza? Fácil de cultivar essa planta? Eu até falei para Débora, querida, um beijo para você. Falei, Dé, é uma planta muito legal, é uma espécie, eu gosto muito dela. Mas de verdade é uma planta chatinha. E eu vou explicar para vocês o porquê. É uma planta que ela cresce, ela se desenvolve, não vou usar o termo crescer. Ela se desenvolve de uma maneira muito mais lenta do que as outras Cattleyas, tá? Então eu tenho essa planta aqui desde 2019. Ela com muito sofrimento, ela gera um bulbo novo por ano, tá? Às vezes até 2. E ela precisa de mais umidade. Então, a minha Lélia perrine não tá num cachepô como vocês costumam ver as minhas outras plantas. Ela tá aqui nesse vasinho de barro. Por quê? É uma planta que exige uma umidade muito mais alta do que de uma Cattleya. Uma Cattleya desse jeito que ela vegeta aqui, com mais umidade, ficando mais tempo molhada, com certeza perderia as raízes, tá? Mas é uma condição que você tem que proporcionar para a Lélia perrine. E ainda assim, você pode ver que esse vegetal não fica muito vigoroso. Tá vendo? Todos os anos ela me dá aqui essas 2 florzinhas, sabe? Bem bonitinha. É uma floração que não dura muito tempo. Deve durar aí uma semana, tá? Mas é uma planta que eu classifico sim como um cultivo mais difícil. Então, você vê, ó, essa planta aqui, cadê a etiqueta dela? Eu tenho desde 2019 também. Aí você compara, tirar as folhas, o desenvolvimento dessa Cattleya persivaliana, ok?
Olha os bulbos, olha como a planta está vigorosa. Com a Lélia Perrine. Talvez o problema seja o meu cultivo. Talvez não, com certeza. Porque eu não consegui encontrar realmente um lugar ideal de cultivo para ela aqui. Mas é uma planta difícil, ela vegeta em todas as regiões do Brasil. Você pode ter na sua região? Pode. É uma planta que aguenta bem a variação de temperatura? Aguenta, ainda mais porque vem lá das serras do Espírito Santo. Então ela vai vegetar muito bem em cidades quentes, como ela não vai sofrer em épocas de frio, certo? Mas ela é sensível. Então, por exemplo, se você por algum acaso tem problema com cochonilha no seu orquidário, e ainda não está resolvido, eu não recomendo que você tenha essa planta. Porque assim, o fato dela ser atacada por cochonilha, ela pode morrer, entende? Enquanto uma catleia dessa pega a cochonilha, bate, você limpa, passa a escovinha, joga detergente, passa defensivo e a bicha tá lá, forte, o máximo que acontece com ela é ficar marcada, certo? Um ataque de cochonilha, né, de inseto, não estou falando nem de doença, de inseto na Lélia Perrine, pode ser o suficiente para você perder a sua planta, entendeu? É uma planta muito linda, eu gostaria de ter mais variedades dela, ela tem várias cores, tem tipo, tem alba, tem semi-alba, acho que tem a mesiana também. Ela tem mais escura, quase rubra. Eu acho uma planta bonita, porque eu tenho muito interesse e eu gosto, vocês sabem disso, de espécies. Não é uma planta de boa forma, mais arredondada, como os colecionadores que costumam participar de concurso gostam de ter. Você vê a diferença da forma, né, de uma flor da Cattleya persivaliana. Com ela é totalmente diferente. É uma outra proposta de orquídea, mas que eu particularmente gosto muito. Eu aprecio muitas espécies e o que eu gosto nelas é justamente essa variação que elas têm. Mas é uma planta mais difícil de cultivo. Eu recomendo que vocês tenham porque eu acho que cultivar espécies e a gente conseguir fazer justamente essa adequação de ambiente para que as plantas vegetem bem, eu acho que é uma coisa legal dentro da orquidofilia. Isso não significa que você tem que ser irresponsável, comprar a planta para deixar ela morrer, não é isso. Mas se você está no começo do cultivo, cuidado ao comprar Lélia Perrine, porque você pode se frustrar achando que foi alguma coisa totalmente errada que você fez e não é. É uma planta que exige um pouco mais de cuidado, que ela é mais, sabe, mais fraquinha, você vê. Você não vê as raízes dela, não tem aquele lance de encher de raiz do lado de fora, dela pegar. Ela tá na parte mais baixa, vegetando com cerca de 60% de luminosidade, numa prateleira de madeira, que é onde ela tem mais umidade mais umidade em volta dela, né? E a umidade relativa do ar também, porque ela está mais baixa, mas ainda assim ela não fica rigorosa. Eu espero aprender melhor sobre essa espécie e poder cultivá-la bem. Independente disso, você vê que as florações acontecem. Tá aqui a minha semi-alba, tá muito bonita. Mas se você tem medo de cultivar errado, vamos dizer assim, eu não tenho medo de cultivar errado. Eu gosto de aprender com os erros e de ir entendendo o que acontece. E de ir desvendando justamente isso, de ir entendendo aonde eu estou errando e o que eu posso melhorar. Acho que isso é o que sempre fez diferença no meu cultivo, é isso, né? De não desistir, de tentar sempre e olhar para a planta e tentar entender do que ela gosta. Você vê que ela não pega tanta luz, as folhas têm uma cor até mais escura, mas é uma planta que requer mais umidade relativa do ar e um cuidado extra. Então, resumindo, se você tem problema com pragas, pulgões, cochonilhas, tentecores, esse tipo de coisa, dá um tempinho, controla primeiro esse problema de praga no seu orquidário, depois você tenta cultivar essa planta. Cultive em vasos plásticos, se for da sua preferência. Eu gosto de usar o vaso cerâmico, porque se eu errar na mão, por algum motivo na quantidade de regas, o vaso cerâmico, ele ajuda a sugar esse excesso de água que fica dentro do substrato. Você pode colocar um pouco de esfagno no substrato dela? Pode, porque é uma planta que gosta de ficar um pouco mais úmida. Eu
continuo só com o meu substrato drenado, só deixando ela numa parte mais fresca, mais úmida do meu orquidário. Eu tenho restrições com o esfagno, vocês sabem disso. Principalmente quando chega a época de frio aqui na minha região. Mas é uma planta que eu admiro muito e que eu gostaria de ter mais e mais exemplares dela aqui no meu orquidário. Trouxe justamente a Cattleya persivaliana, esse touro, para vocês entenderem em proporção a diferença da estrutura, como que o desenvolvimento da Cattleya persivaliana é muito mais rápido, muito mais ágil. Essa planta tem ao mesmo tempo na minha casa, olha como ela está entolcerada, diferente da Lélia Perrine. Mas é uma planta que eu gosto, e se você também curte espécies, então eu recomendo que você tenha a Lélia Perrine, para você poder curtir essa planta aí na sua casa, no seu orquidário, e aprender com o cultivo dela. A adubação dela é a mesma de todas as plantas que eu tenho aqui. A diferença é que ela não está no cachepô, está no vasinho de barro, tá? Então sugiro que ela seja cultivada entre 60% de sombreamento, na parte um pouco mais baixa do seu orquidário. Às vezes você tem 60% de sombreamento, mas mais alto, né, onde fica mais quente. Então ela tem que ficar nas partes mais baixas. E como eu já te disse, eu já vi florações dessa planta com 4 flores. Então ela é multiflora, como se dizem, né? É uma planta lenta, mas que eu espero ainda cultivá-la bem melhor ainda daqui para frente. E fica essa dica para você que gosta de espécies e plantas diferentes, a Lélia Perrine, ok? Eu espero que você tenha gostado, quero que você, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui, que você deixe o seu like, que você faça as suas perguntas, que você compartilhe com os seus amigos e não se esqueça que todos os insumos que eu utilizo aqui em casa, as plantas que eu tenho, tudo que tem de melhor, os melhores e maiores orquidários do Brasil estão todos na Orquiloja à sua disposição. Basta você acessar www.orquiloja.com.br, o seu shopping de orquídeas na internet. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente nem falou muito da Cattleya persivaliana, mas a ideia foi mais trazer para vocês essa diferença, né? A diferença de plantas que vegetam no mesmo ambiente, mas que tem uma diferença grande no seu desenvolvimento, né, na vegetação delas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo, se inscreve no canal, compartilha. Tchauzinho!